Aleluia. Não há nenhum Deus como tu, Senhor. Não existe outro a quem nós possamos nos prostrar, a quem nós devemos dar glória, dar honra, entregar o nosso louvor, dedicar toda a nossa adoração. Não existe outro, Pai, digno e merecedor. Só tu, Pai, és Senhor. Só tu és Rei, só tu és soberano. Só tu, Pai, detém de todo o poder, de toda a autoridade. Por isso nós nos inclinamos a Ti, Pai, em adoração, em reconhecimento de quem Tu és. A Tua palavra, ela exalta o Teu nome. A Tua palavra mostra quem Tu és, mostra o Teu caráter, Senhor, e mostra quem Tu verdadeiramente és, Senhor Deus, sobre toda a terra, sobre nossas vidas. E nós te reconhecemos, Pai, como o único Deus e soberano. Aleluia. Como digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E nós, como filhos teus, Senhor Deus, reconhecemos o nosso lugar de adoradores. Reconhecemos a nossa posição, porque nós fomos chamados para o louvor da tua glória, para te exaltar, para te glorificar, Senhor, para declarar sobre as nações quem tu és. Aleluia. Testemunhando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Aleluia. Nos colocando, Pai amado, em um reino de amor, em um reino de paz, em um reino onde o Teu Espírito reina, Senhor, sobre nossas vidas. Nós queremos Te adorar, Pai, nessa manhã, neste dia tão abençoado, neste culto, Pai, que ainda não aconteceu, ainda não houve, Pai, esse culto. Por isso esse é um culto especial. É um culto onde nós nos colocamos diante da Tua presença, onde nós podemos mudar, Senhor Deus, a nossa vida para contigo, Pai, onde nós podemos tomar uma decisão, Senhor, diante das Tuas Escrituras, diante da Tua Palavra, diante dos Teus feitos, Pai amado, no decorrer dos anos. Obrigado, Pai. Obrigado pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas dádivas. A Tua palavra diz que nós precisamos falar com a nossa alma para declarar e reconhecer os feitos do Senhor em nossa vida. Aleluia. Que não sejamos abalados por coisa alguma, Pai, porque existe uma vida, existe uma eternidade, existe algo precioso, Senhor Deus, que nos aguarda, que nos espera. Mas tudo depende daquilo que nós fazemos hoje. Tudo depende das nossas decisões do agora, Pai. Por isso te pedimos sabedoria, te pedimos força, te pedimos que o Senhor Deus só possa renovar as nossas forças dia após dia. Que a Tua graça seja abundante, Senhor Deus, na nossa vida, fortalecendo nossos passos, fortalecendo o nosso entendimento, Senhor Deus, para contigo, para podermos percorrer, Pai amado, e correr a carreira que nos está proposta, para podermos alcançar a coroa da vitória, Pai, para todo aquele que chegar até o fim e for fiel até o fim, Pai. Confiamos em Ti, confiamos no Teu Espírito que em nós habita, confiamos na graça que há sobre nossa vida, Pai, e confiamos na obra redentora de Cristo naquela cruz, que nos dá a garantia, Senhor, de que nós somos os Teus filhos, de que nós pertencemos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa palavra e oração de gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Louvor, obrigado. Glória a Deus por esse dia. Amém. Deus é bom em todo o tempo. Amém. A Bíblia diz que não, o salmista falando, escrevendo, ele diz: olha, não vi nenhum justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. E se isso foi escrito por uma inspiração e por um reconhecimento do salmista pelo Senhor, e não é agora que Deus vai ser infiel para com a sua palavra. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Amém?
A Bíblia diz que tudo o que diz respeito à vida e à piedade já foi feito por nós, já foi feito por Ele, já foi estabelecido por Ele. Então, amados, nós temos a palavra de Deus a nosso favor. Nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com essa palavra? O que nós estamos fazendo com essa dádiva, com esse tesouro que Deus deixou para nós? Existe uma posição e existe uma resposta que Deus espera de nós, diante daquilo que Ele já tem feito. E eu quero falar um pouco sobre as Escrituras, sobre o poder das Escrituras, sobre a veracidade das Escrituras, o quanto as Escrituras ela traz a respeito da história, a respeito de grandes autores, de tempos diferenciados, quase 1100 anos aí para escrever a Bíblia, entre Moisés até João, e o quanto ela se completa, o quanto ela não se contradiz de forma alguma, como a Bíblia ela é completa em tempos diferentes, em pessoas diferentes, em culturas diferentes, mas quando ela se junta, ela se completa. E quanto ela traz valor para a nossa vida, quanto ela nos traz vida, porque a palavra de Deus ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã, ela é mais atualizada do que a notícia de amanhã. A Bíblia, a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Então todos os dias nós temos uma Bíblia atualizada, sem que ninguém coloque, sem que ninguém tire, mas ela permanece, a palavra de Deus, firme, eficaz, para o nosso fortalecimento. Sabe, quando nós pegamos a Bíblia para ler, amados, nós estudamos a Bíblia para que ela estude a nossa vida, para que sejamos estudados por ela. Nós examinamos a Bíblia para que sejamos examinados por ela. Nós avaliamos a Bíblia para que sejamos avaliados por ela. Então, quando nós nos deparamos diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, nós estamos estudando aquilo, quem Deus é e quem nós somos nele. Como nós nos encontramos nele e como está a nossa vida diante dele. Ela nos avalia. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Então a Bíblia ela é um conjunto de livros, né? Uma biblioteca de livros. Então ela é composta por 66 livros, 39 deles foram escritos no Antigo Testamento e 27 está no Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento, das cartas do Novo Testamento, foi escrita por Paulo. Amém? Então nós temos uma Bíblia completa de grandes revelações, de grandes promessas, de grandes profecias, de tempos diferentes, e que traz a respeito apenas de um propósito, de um alvo fundamental, e ela trata a respeito, apontando para Jesus Cristo. Amém? Então a Bíblia ela revela quem Deus é na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, a Bíblia diz que Cristo ele foi a imagem exata do Pai. Ele demonstrou a vida de Deus, como Deus age, como Deus pensa, o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus quer para a humanidade. Então, quando nós olhamos para Jesus, ele mesmo diz que ele não veio fazer algo dele mesmo, mas veio fazer aquilo que estava no coração do Pai. Ele não fala aquilo dele mesmo, mas fala aquilo que o Pai manda ele falar. Então, não tem como a gente separar a vida de Jesus com a vida de Deus. Não tem como a gente separar a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e saber que eles são um só, saber que eles pensam a mesma coisa, eles têm a mesma essência, eles têm o mesmo propósito. Amém? Então nós entendemos isso com temor, com tanto credo nessas palavras, nessas verdades. Amém? Isso nos traz fortaleza, porque quando a gente crê, né, da palavra de Deus, ela é a verdade, já passou por tantos anos, tentaram destruir, tentaram aniquilar a palavra de Deus, mas pelo contrário, à medida em que tentavam, ela crescia mais e mais, crescia mais e mais, avançando mais e mais. Tanto é que ela é o livro mais lido no mundo, é o livro que foi mais traduzido em outras línguas no mundo.
Amém? É o livro mais comercializado, é o livro mais lido, mais distribuído. Então, é um livro perfeito. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus, ela não muda. Amém? Tanto é que todos os dias a gente tem a oportunidade de viver em prol dessa palavra. Amém? Aleluia? Você está comigo? Ah, pastor, mas hoje é manhã de ceia. Tem que pregar aí sobre ceia, sobre sacrifício. A gente está entendendo sobre a palavra. E a palavra de Deus, ela nos traz tudo isso. Amém? A gente vai aprender muito mais. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Abre lá em Salmo 119. Eu quero até deixar para você o Salmo 119, para você meditar nele todinho. Amém? Porque todos os versículos do Salmo 119, eles exaltam a palavra de Deus. E no versículo 50, o versículo 50 do Salmo 119, ele vai dizer: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Amém? O que é que nos consola dentro da palavra de Deus? É porque ela nos vivifica. Quando nós nos encontramos fracos, nós temos a palavra de Deus que nos fortalece. Que nos diz: não tema, que eu estou contigo. Que nos diz: olha, esforça-se que eu te ajudo. Que nos diz: olha, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ei, você não está só, porque a palavra de Deus te garante que existe um Deus que habita dentro de você, e que através desse Espírito Santo que habita dentro de você, nós possamos nos sentir regozijados. A pessoa de Deus, a vida de Deus se habita dentro de nós através do Espírito Santo. A Bíblia diz, Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então nós temos a presença de Deus. Não é mais agora, ele não habita mais dentro de uma arca como no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas agora, quando Cristo veio, ele diz: olha, uma nova aliança eu estabeleço sobre vocês. Uma nova aliança é feita através do meu sangue. E quando Jesus estava aqui na terra ainda, ele falou: olha, eu preciso partir. Eu preciso partir, mas não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou deixar o Espírito Santo. Eu vou trazer o Consolador, mas importa que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, os convencerá da justiça, do pecado, do juízo. Quando ele vier, ele também vai te conduzir em toda a verdade. Então, quando nós somos consultados, quando somos orientados pelo Espírito Santo, não tem margem de erro. O Espírito Santo, ele não vai nos errar na direção. O problema não está na instrução do Espírito Santo, o problema está nas nossas escolhas. O problema está a quem nós estamos dando ouvido. Porque no mundo existem muitas vozes, a gente escuta muitas coisas, a gente vê muitas coisas, mas para qual voz nós estamos atentando? Para qual voz nós estamos sendo obedientes? Amém? Você está aqui? Amém. Eu sei que está tudo assim. Amém? Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, porque foi dado pelo Senhor, um presente. Ele diz: olha, quem é pai que não, ao filho pedindo uma pedra, o filho pedindo um pão vai dar uma pedra? Olha, se der uma pedra vai quebrar os dentes do bichinho. E o filho pedir um alimento, vai dar uma serpente. Aí ele diz assim: olha, vós que sois maus, como seres humanos, vós sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo
aquele que lhe pedir. Deus, Ele só tem coisa boa para nos dar. Não, irmão, que é isso? Eu sei que Deus, Ele bota a gente na prova, Ele bota a gente na moinha, na prensa de Jeová, e Ele... Ei, Deus não precisa usar armas de Satanás para te provar, para te tratar. Deus, Ele tem a sua palavra. O problema, muitas vezes, é se a gente quer ser confrontado com a palavra. Se eu quero ser provado pela palavra. Mas as nossas escolhas definem em quem nós estamos crendo, em quem nós estamos confiando, onde está depositada a nossa confiança. Ele nos deu a sua palavra, não foi para a gente ler de vez em quando, não foi para a gente ter algo para a gente passar um tempo. Não, Ele nos deu a sua palavra para que ela se torne rema, para que a gente viva aquilo que está escrito, para que a gente seja fiel com essa palavra. A gente não está brincando de ser crente, a gente não está brincando de igreja. Nós vemos o quanto o diabo tem trabalhado para ceifar as vidas. E a gente tem que se levantar, como foi cantado aqui, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. A gente tem que bater de frente mesmo. Não com as pessoas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes, contra a influência do mundo, contra esse sistema ceboso que tem tragado vida, que tem atrapalhado o crescimento de pessoas, que tem atrapalhado a caminhada de pessoas. Nós temos que nos levantar e não se conformar. Romanos 12, 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, não tome a forma do que está sendo pregado aí no mundo, do que está sendo anunciado no mundo, da proposta do mundo, não tome essa forma, pelo contrário, renoveis a vossa mente pelo entendimento, pela renovação, pela palavra, para que experimenteis. Como é que eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu não mudar a minha forma de pensar? Se eu não ter a minha mente renovada? Porque aquilo que eu penso, eu falo. E se eu penso aquilo que está no mundo, eu vou falar aquilo que está no mundo. Mas a Bíblia me ensina a eu pensar nas coisas da palavra. Ela me ensina a meditar nas coisas que são lá do alto. Porque quando nós nos enchemos da palavra, quando eu for pressionado, eu vou falar aquilo que a palavra me diz para falar. Eu vou falar aquilo que o meu coração está cheio. A Bíblia diz em Provérbios, tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele dependem as fontes da vida. Então o nosso coração ele é muito precioso. O seu coração ele é muito precioso. Você precisa preservar o seu coração contra tantas coisas, contra mágoas, contra iras. Existe uma ira santa que nós precisamos nos levantar, e essa é contra o diabo. Chegar no nosso quarto, fechar a porta lá e, Satanás, em nome de Jesus, tira tuas mãos daí. Tira tuas mãos da minha finança. Tira tuas mãos da minha família. Tira tuas mãos da minha redondeza, da minha vizinhança. Não aceite menos do que isso. Não, pastor, é porque os tempos estão assim mesmo, a gente tem que aceitar. A Bíblia diz que tempos maus iam vir, sim. Mas a Bíblia diz também para a gente se preparar para o dia mau. A gente não pode evitar o dia mau chegar, mas a gente pode se preparar para quando esse dia mau chegar. Em Efésios ele vai dizer sobre a armadura de Deus, que nós precisamos nos revestir dessa armadura. Não é uma armadura física, mas é algo espiritual. E nós precisamos estar com essa palavra na nossa boca. Existe uma caminhada, existe um processo, uma carreira que a gente precisa cumpri-la no Senhor. E vai chegar um tempo que a gente vai prestar conta ao Senhor. Vai chegar um tempo que a gente vai estar diante daquele Jesus, não aquele Jesus, um menino
que nasceu na manjedoura, aquela criança, mas aquele que tem os olhos de fogo, aquele que na sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É desse que a gente vai estar diante. Aleluia! Por isso que a gente tem que pensar no hoje, no que a gente faz hoje, como estamos lidando com a palavra hoje. Ah, não, mas pode ser um pouquinho mais para frente. Hoje estou tão cansado, está tão corrido para mim esses dias. Ei, não há tempo de perder tempo. Os dias estão se findando. Os tempos estão se abreviando. Está na palavra. E eu preciso considerar essa palavra como verdade, porque as suas promessas estão se cumprindo a cada dia. Muitas promessas se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir, para se estabelecer aquilo que foi determinado pelo Senhor. Eu quero ler alguns versículos acerca dessas verdades. Abre tua Bíblia lá em João, capítulo 5. Vamos dar uma rajada aqui de versículo, amém? E eu quero adiantar, se a mídia não me acompanhar, mídia, te prepara aí, viu? João capítulo 5, versículo 39. Capaz de eu atrasar e a Bíblia não, e a mídia não. João 5,39. Quem não achou, escuta. Diz assim, ó: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus está dizendo, examine as Escrituras, elas têm a vida eterna, e elas testificam de mim, elas falam de mim. Analisando, examinando as Escrituras, para conhecermos mais do nosso Deus, do nosso Jesus. Em Josué 1,8 ele diz, não precisa abrir, ele diz, olha, medita na palavra de dia e de noite. Estava vendo um pregador falando, olha, meditar na palavra de dia e de noite não quer dizer que você agora não vai fazer mais nada, vai estar agora só lendo a Bíblia de dia e de noite, de dia e de noite. Não, ele quer dizer que tudo que você fizer, coloque em pauta a palavra de Deus. Coloque na frente a palavra de Deus, se aquilo que você está fazendo está correto, está alinhado com a palavra, se aquilo não tem nenhuma deturpação, não tem nenhum confrontamento com a palavra. Então deixa a palavra te examinar, deixa a palavra te avaliar, deixa a palavra te estudar e deixa a palavra te conduzir. Amém? 1 Timóteo 1,15. Primeira carta de Timóteo 1,15. Ele diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. É bom você interagir, para você falar também. Quanto mais a gente fala, mais convicto a gente fica daquilo que a gente está ouvindo. Amém? Então, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Que aceitação é essa? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falando aqui, nós também, quando estávamos no mundo, éramos pecadores, mas fomos resgatados, fomos redimidos. Aleluia! Então Cristo não veio para os sãos, ele diz nos evangelhos, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores, eu vim para salvar. A Bíblia diz que em João 8,36 diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aleluia. João 3,16, lá por 18 mais ou menos, ele diz que o Filho, Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Amém?
Então Jesus veio para salvar, para a salvação, não veio para a condenação. Ele não veio para dizer, olha, você está errado, você está é assim, assim, não. Ele veio para trazer esperança para nós, para a humanidade. No mundo sem esperança, Jesus foi levantado para salvar o mundo. Amém? Até hoje Jesus Cristo é a salvação, é a única esperança de todo caos, de todo conflito, de todo desamor. Só Jesus pode trazer essa esperança, essa salvação, essa libertação. Amém? Ainda em 1 Timóteo 4:9, ele vai dizer, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém? Daqueles que creem, daqueles que creem. Diga, eu creio. Aleluia. 2 Timóteo 3,16. Aleluia. Segunda carta de Timóteo 3,16. Ele vai dizer aqui, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, esse homem aqui é homem ou mulher, amém? Todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então toda escritura é inspirada por Deus, ela é divinamente inspirada por Deus, amém? Então ela é digna de toda aceitação, ela é apta para o ensino, para a correção, para a repreensão, amém? João 7,38, volta um pouquinho. João capítulo 7, versículo 38, ele diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, ou a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como quê? Como diz a escritura. Aleluia. Não tem como, amado, a gente crer em Jesus e não crer na sua palavra. Não tem como a gente seguir a Jesus e não seguir aquilo que está escrito. Porque aquilo que está escrito a respeito dele, a respeito daquilo que o Pai fez, a respeito daquilo do propósito de Deus para a vida de todo homem. E ele diz que deseja que todo homem se salve. Por que se salve? Dá uma impressão de que se salve pelos seus próprios méritos. Não. Ele está dizendo aqui, se salve porque ele já disponibilizou a salvação através de Jesus. Então é uma graça que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, mas o homem ele precisa buscar. O homem ele precisa receber. O homem ele precisa ter uma atitude de querer. Amém? Por isso não é estar provida ou separada só para um tipo de povo, só para um tipo de pessoa, não está disponibilizada para todos, para todo aquele que nele crê, e assim vai alcançar a vida eterna, e assim vai alcançar aquilo que Deus prometeu, amém? Lucas 24, volta um pouco, 44 a 46. Lucas 24, do 44 ao 46, ele diz, a seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras.
e lhes disse: assim está escrito, o que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Amém? Então tudo isso estava escrito, tudo isso já tinha sido prometido, tudo isso estava estabelecido na palavra que iria acontecer e aconteceu. Isaías, há quase 600 anos atrás, ele profetizou, ele disse: olha, uma virgem, um filho vos nasceu, um filho se nos deu, né? Falando que a virgem conceberia um filho, conceberia um menino, e o nome dele seria Emanuel, e ele seria Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o governo estava sobre os seus ombros. Isso há muito tempo atrás. E se a gente olhar lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem peca e Deus determina a punição ao homem, e ele vai dizer que viria um, nascido de mulher, que a serpente iria morder o seu calcanhar, mas ele iria pisar a cabeça da serpente. Isso há quanto tempo não foi escrito e depois foi cumprido? Foi estabelecido. A promessa do Senhor, a palavra do Senhor, ela não caiu por terra. Não cairá e jamais ela falhará. Jamais ela falhará. Porque a palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira. Amém? Da mesma forma como Ele falou, está escrito aqui na palavra, assim também como Ele te prometeu algo, vai se cumprir. Amém? Agora precisamos tomar uma posição. Precisamos cumprir o chamado do Senhor, precisamos obedecer ao Senhor. Porque muitos da palavra de Deus, muitas das promessas, ou algumas delas, ela também tem o seu condicionamento. Ele diz: olha, se quiserdes e me ouvides, Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra. Mas como eu vou comer o melhor dessa terra? Se eu quiser e se eu ouvir, se eu obedecer. Então eu posso desfrutar do melhor dessa terra se eu obedecer a palavra do Senhor. Existe uma condição. Deus, ele prometeu algo. Deuteronômio 28, ele diz: olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E ele fala até o versículo 15, bendito serás na tua casa, bendito será o teu campo, bendito serás aquilo que você fizer, estarás sempre por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. Mas tem o si. E às vezes a gente só espera, mas a nossa parte, quem tem que fazer é a gente. Porque a parte de Deus, não se preocupe que Ele é fiel. A parte dele, Ele cumpre com fidelidade. Mas nós precisamos também copiar o nosso Pai e sermos fiéis. Como filhos amados, como obedientes à palavra, nós precisamos ser fiel a essa palavra. Amém? Aleluia. Em Lucas, abre lá Lucas capítulo 4. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Amém? Mas Lucas 4, a partir do versículo 1. Não vou ler todo, mas só resumir, porque fala da tentação de Jesus no deserto, né? E a gente conhece bem a história de quando Jesus ele passa aquele período de 40 dias, né, jejuando, e ele é levado pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá ele se encontra com Satanás, onde Satanás o desafia e começa a fazer algumas tentações para cima de Jesus, né? Então, diante daquelas tentações sobre o pão, né, ele diz: olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, para saciar a tua fome. E Jesus ele responde com a palavra: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é isso aqui. É o que a gente já temos em mãos. Amém? Depois ele fala sobre os reinos, sobre o governo. Ele fala sobre se tu és filho de Deus, pula desse penáculo, pula daqui dessa parte alta aqui,
porque a palavra de Deus diz, né, o diabo falando que a palavra de Deus diz que se você pular, os anjos do Senhor te apanharão, te segurarão nas tuas mãos, não deixarão você cair. Ele diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Nós somos respaldados por essa palavra. Não faz aquilo que é do teu próprio entendimento, porque a Bíblia diz, não te apoia nesse teu entendimento. Não te estribes, não fica seguro nesse teu entendimento. Porque existe um entendimento muito maior do que o teu. Você crê que Deus é mais inteligente que você? Tem certeza disso? Oi, isso é pergunta de Enem, viu? Deus é soberano, Deus é o Pai da sabedoria. Porque Ele diz, olha, se alguém quiser sabedoria, peça. E quem dá é quem tem. Aleluia. Aleluia. Então, amados, temos essa palavra para podermos caminhar seguros. Com qualquer coisa que acontecer com você, que vir contra você, qualquer tipo de tentação, você tem a palavra de Deus. Não, está escrito. Está escrito. Aqui eu estou seguro. Aqui é a minha vitamina. Aqui é a minha fortaleza. É com essa palavra que vai me livrar de todo mal. É nessa palavra que eu vou me apoiar. É nessa palavra que eu vou me estabelecer. A palavra de Deus diz que a palavra dele, ela é fundamento. E o que é fundamento? Alicerce. É aquilo que nós podemos pisar e não vai se abalar. Amém? Eu estava pensando esses dias sobre terremotos, né? Imagine você num lugar onde a terra treme e você não tem lugar onde se esconder, não tem lugar onde você se apoiar. Porque um lugar onde você está ali confiando que está firme é o lugar que está tremendo. E não existe outro. A não ser que você pegue um avião e fique lá no céu. Mas o lugar de firmeza, de fortaleza, se ele se abala, amado, acaba com a gente. Mas a palavra de Deus, ela diz que ela é inabalável. Ela é inerrante, ela não tem margem de erro. Ela é infalível, ela não tem como falhar. A palavra de Deus, ela não tem como falhar. A gente tem, porque nós temos nossas limitações. Mas quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E que para Deus nada é impossível. Então o que é que abala a nossa vida? A Bíblia diz que nós somos abalados ou nós somos tentados, né, pela nosso próprio ego, nosso próprio egoísmo. As coisas que nós desejamos tanto, né, elas nos atrapalham às vezes de termos uma vida sadia com Deus, de termos uma vida santa com o Senhor. Mas eu quero isso, eu desejo isso. Mas coloca primeiro isso diante de Deus. Ao invés de ser eu quero. Medita mais naquilo que Deus quer para a tua vida. Sabe, existem decisões que aos olhos naturais parece ser tão grande, tão poderoso, tão rico. Mas Deus diz, ei, se você entrar por esse caminho, você pode até alcançar riquezas, mas o final é trágico. Mas Deus diz, vá por aqui, porque por aqui você tem a minha bênção. Em Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Então nós podemos alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, tomando uma decisão sábia na palavra, no Senhor, amém? Sendo orientados pelo Senhor, do que ser orientado pela nossa própria consciência, pela nossa própria mente. E às vezes essa nossa decisão
que tem a ver conosco, mas quando nós tomamos uma decisão que tem a ver com Jesus, onde nós estamos inseridos, é diferente. Não sei se você está conseguindo me entender. A Bíblia diz que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos para nos encher do Senhor. Amém? Não é errado você sonhar, não é errado você almejar coisas. Amém? Não é errado você desejar ter um bom carro, uma boa casa. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós precisamos considerar também coisas boas, desfrutar daquilo que é melhor nessa terra. Amém? Porque a gente só vai desfrutar do melhor enquanto estivermos na carne, estivermos nesse corpo, né? Na carne não, neste corpo. Olha, essas coisas para desfrutar aqui no mundo é enquanto estivermos em vida, amados. E Deus quer que a gente desfrute do bom e do melhor, mas que isso não seja algo que venha substituir a sua presença, não venha substituir a sua palavra. Porque se alguma coisa está tomando o lugar do Senhor na tua vida, pode ser o que for. Pode ser teu filho, tua esposa, teu esposo, teu trabalho. Se isso estiver ocupando o lugar do Senhor na tua vida, rever teus conceitos, reveja os teus valores. Amém? Com Deus é sempre mais seguro. Com Deus é sempre mais proveitoso. Amém? Aquela alegria que ninguém tira. Aleluia. Deixa eu te dar mais uns 30 versículos aqui. Lucas 4. Abra aqui Lucas 4, versículo. A gente leu 1, não foi? Vai para o 16. Diz assim, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus entrou na sinagoga e deram um livro para ele, a Bíblia Sagrada, e ele procurou e foi direto onde estava escrito, né? Lá em Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois, lê agora no versículo 21, continuando no 20, né? 20 ele diz: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. No 21 ele diz: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus estava dizendo aquilo que foi escrito por Isaías, lá no capítulo 61. Então agora, através de mim, se cumpre aquilo que está escrito. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para desfazer, de uma forma assim mais traduzida, resumida, desfazer as obras do diabo. Amém? Atos 10, 38, ele vai dizer que assim como Jesus ungiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, para desfazer, para quebrar toda a obra do mal. Amém? Deus levantou Jesus, e a Bíblia diz também que Jesus, ele é a palavra. João capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outra versão diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Amém? Gênesis capítulo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou Deus, essa palavra Deus, ela no original ela é Elohim, e Elohim ela significa a pluralidade de Deus. Então Pai, Filho e Espírito Santo estavam na construção do mundo. Amém? E em João 1 ele vai dizer que sem ele nada do que foi feito se fez. Então todo o universo é estabelecido por Deus, pelas suas escrituras, pela sua palavra, e ele deixou aqui como exemplo. Ele deixou aqui para a gente o conhecer e imitar a ele. Seguir os passos de Jesus, fazer aquilo que ele fez, andar como ele andou. Amém? E amados, nós temos essa palavra aqui é para a gente praticar. Amém? Meditar dela de dia e de noite, fazer com que essa palavra ela se cumpra como está escrito em Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada é a tua palavra e luz para o nosso caminho. É quando ela é aberta e ela é praticada. Ela nos revela cada passo que nós devemos dar. Amém? Salmo 119, versículo 11, ele diz: guarda a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Para não tomar decisões erradas contra o nosso Senhor. Salmo 119, versículo 9 diz: como pode um mancebo ou jovem guardar firme o seu caminho, guardar puro o seu caminho? Isso não serve só para o jovem, mas para todos nós. Amém? E ele diz: observando segundo a sua palavra. Amém? Salmo 119, versículo 130, ele diz que a palavra de Deus, ela traz luz, né? Quando nós nos expomos a ela, ela traz luz aos simples, traz entendimento a todo aquele que é simples, a todo aquele que é humilde, a todo aquele que considera a palavra do Senhor como algo proveitoso, como algo que é maior, como algo que a gente precisa dela, sempre, sempre e sempre. Amém? Aleluia. Deixa eu te dizer mais alguma coisa aqui. Eu quero fechar aqui com Gálatas, capítulo 1. Nós não podemos esquecer da Santa Ceia, amém? Gálatas, capítulo 1. Versículo 9, versículo 6. Gálatas 1, 6. Do 6 ao 9, ele vai dizer assim, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele está falando de decisões de pessoas que se converteram, aceitaram o evangelho e mudaram de posição, mudaram de pensamento. E o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, que querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, vá além do que já temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amém? Então ele diz, se até mesmo nós, ou um anjo do céu descer e vos anunciar um outro evangelho, além desse que já está sendo posto, além desse que já está sendo pregado, seja amaldiçoado. Porque o que Deus fez, o que Deus já determinou, já estabeleceu, ninguém tira, ninguém coloca, ninguém acrescenta. Amém? Deuteronômio ele vai dizer, olha, ninguém tire nem um tio, nem acrescente. Porque o que foi colocado, o que foi estabelecido, essa é o nosso fundamento. Esse é o evangelho que é completo. Esse é o evangelho que nós devemos seguir. Amém? Então, não é a palavra do pastor,
não é a palavra de fulano, mas é a palavra de Deus. Se eu falo algo aqui que não está de acordo com a palavra, não está em linha com a palavra, se é algo só do meu achômetro, isso deve ser examinado, deve ser avaliado. Mas quando eu falo aquilo que está escrito, eu estou sendo respaldado pela palavra de Deus. Amém? Assim todos aqueles que pregam a palavra, também eles devem ficar firmados e felizes, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Amém? E quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, a Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? E nós devemos nos encher dessa palavra para que fé possa ser acrescida, fé possa ser desenvolvida no nosso coração e mais fé possa chegar no nosso coração. Se a gente quer falar a palavra, nós precisamos ouvir, ler, amém? Porque a gente não vai falar algo que a gente nunca ouviu, não vamos falar algo que a gente nunca leu, mas a gente precisa se expor a essa palavra para podermos entender, para podermos adquirir entendimento através dessa palavra, amém? Aleluia. Todos estão bem? Firmados na palavra? Aleluia. Eu queria chamar a diaconia e eu queria perguntar se tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer recebê-lo, quer aceitar essa nova vida, quer mudar de vida, amém? É algo que acontece no Espírito. O Espírito Santo ele passa a habitar dentro da pessoa e essa pessoa passa a ser filha de Deus. Ah, pastor, mas todos não são filhos, não? Não, a Bíblia diz que veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder. Deus, Jesus, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Amém? E tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? A gente ora por você, se alegra com você e agora mesmo, neste momento, você fica apto a cear juntamente conosco. Amém? Tem alguém aqui? Todos crentes? Diga, eu sou crente, sou filho de Deus. Aleluia. Tem alegria e convicção nisso. Amém? Aleluia. Então, os diáconos eles podem já distribuir. Aleluia. Enquanto isso, nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos orar logo, né? Vamos orar. Você pode estender a mão para a gente orar? Orar por todos aqui. Amém? Aleluia. Então, Pai, em nome de Jesus, queremos orar, Senhor Deus, por esses elementos, por estarem, Pai amado, simbolizando, Senhor, aquilo que foi realizado na cruz, o sangue do Teu Filho amado Jesus e o Seu corpo, Pai amado, que foi moído por nós e foi distribuído por nós, Pai. Que em nome de Jesus nós queremos consagrar para essa finalidade, representando, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, a nossa memória, Pai, no sacrifício, naquilo que foi feito, no sangue que foi derramado, no preço que foi pago, Senhor, pelo Teu Filho, por nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, esse pão, ele não vai se transformar na carne de Cristo, mas ele simboliza e é com essa finalidade que nós queremos orar abençoando este pão. Em nome de Jesus também queremos orar por esse suco de uva que não vai se transformar no sangue de Cristo, mas ele simboliza o sangue de Cristo. E nós queremos compartilhar, nós queremos beber dele todo, nós queremos fazer parte, Senhor Deus, dessa grande partilha, dessa grande comunhão, Pai, porque há uma festa no céu, há uma festa aqui também em nosso meio, Pai, porque nós fazemos isso com entendimento, com muita reverência, com muito temor, com muito tremor, Senhor, considerando, Pai, tudo aquilo que está sendo realizado, Pai, neste momento. Em nome de Jesus, nós abençoamos e consagramos esses elementos para essa finalidade, em nome de Jesus. Amém?
Então você pode receber o cálice. Aleluia. Você pode ficar de pé? Em 1 Coríntios 11, 23, a Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Aleluia. Então a Bíblia diz que nós devemos nos examinar. Não devemos examinar o irmão que está do lado, não devemos examinar a vida de ninguém, mas a Bíblia nos convida a nos examinarmos a nós mesmos, examinar o nosso coração. E ele diz: examine, pois o homem coma do pão e beba do cálice.
Sabe o que é honroso para o Senhor, o que é honroso para o que está escrito? É você se examinar, comer e beber. E não se examinar e dizer, não, eu não estou em condições de comer do pão e de beber do cálice. O que é honroso para o Senhor é examinar, tomar uma decisão de arrependimento, comer do pão e beber do cálice. Amém? E por isso, se tem alguém que está numa condição ainda de se examinar e acha que não é digno, que já recebeu Jesus, mas cometeu algumas falhas, alguns tropeços, e quer cear juntamente conosco, não pegou o cálice, mas quer participar da ceia, toma essa decisão de arrependimento, se examine, coma do pão e beba do cálice. Você pode baixar a sua cabeça? E se tem alguém aqui, você só levanta a sua mão e o diácono vai levar até você. Não fica constrangido. Nós queremos fazer aqui festa. Amém? Não todos receberam. Deixa eu orar também por tua vida antes de a gente cear. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, esse povo que está aqui, Pai amado, com fé, crendo, Senhor Deus, na tua palavra, crendo no que está escrito, Senhor. E que, Pai amado, eu declaro em nome de Jesus que ao comer desse pão, Pai, cura se manifeste, Pai, em todo o seu corpo, toda a sua alma, toda a sua mente, em nome de Jesus. Que ao beber desse cálice, Senhor Deus, a consciência de lavado, de perdoado, de que está sendo carregado pelo Senhor, Pai, em todas as circunstâncias, possa chegar até cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, tua bênção, tua graça sobre nossas vidas, Pai. Nos abençoando, Senhor Deus, neste momento, nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Então vamos participar todos juntos. Aleluia, aleluia. E lá em Mateus a Bíblia diz que depois que eles cearam, eles cantaram um hino, eles louvaram, eles celebraram. Aleluia, aleluia. Celebre, celebre. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Cante, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou.
ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que vive eternamente. Amém. Amém. Você pode ficar de pé. Eita. Ó, é melhor pregar do que dar aviso, viu? Amém. Então vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por cada um aqui presente e que nossas vidas possam estar diante do Teu altar, Pai, meditando na Tua palavra, acreditando, Senhor Deus, de cada palavra que sai da Tua boca, Senhor, para que nós possamos estar respaldados, estarmos, Senhor, seguros e bem alicerçados, Senhor Deus, naquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos despeça debaixo da Tua poderosa proteção, que tenhamos um domingo, Pai amado, abençoado por Ti, Senhor Deus, cheio de graça, de paz e de alegria, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus, amém? Fala com teu irmão, Deus te abençoe, Deus te proteja.